Oi galerita, bem-vindos ao segundo vídeo aqui do canal em parceria com o Ohuhu, uma marca especializada em marcadores à base de álcool com preços acessíveis e kits diversos com cores lindas. Eles me mandaram dessa vez para compartilhar com vocês o kit de 120 cores da Honolulu Series que veio nessa bolsinha super linda. E esse kit tem uma variedade de cores incríveis, tem muitos tons e opções de cores, desde vibrantes a mais pastel. E assim como no primeiro kit, também vem acompanhado de um protetor para colocar entre as folhas e não manchá-las, e também um manual com as informações da marca e dos marcadores em si. Eu coloquei aí do lado o primeiro kit que eles me mandaram, de 42 cores também da Honolulu Series, e eu vou deixar no card e na descrição o link desse vídeo para vocês assistirem. E ambos vêm com essas amostras de cores para serem preenchidas nos papeizinhos, para que facilite na hora de pintarmos algum desenho e já sabermos como as cores e a tinta se comportam. Eu comecei dessa vez preenchendo as cores dos grupos de amarelos e marrons, e eu fiquei impressionada em como nesse kit vem muitas cores com tonalidades diferentes, e que dá super pra brincar com sombras, sobreposições, gradientes e misturas de cores. E dessa vez eu fui testando com a parte chanfrada do marcador, que é a parte mais retinha, semelhante à parte de um marca-texto, digamos, e eu achei que facilitou muito. Demora um pouquinho pra fazer essa parte, mas como as cores das tampas e dos marcadores em si, apesar de serem super fiéis, variam um pouco, é importante fazer isso. E no final eu dividi por grupos de rosas, vermelhos, amarelos, verdes com azuis, cinzas, e eu achei que facilitou bastante. E todas as amostras das cores estão aí. Eu errei algumas, mas tudo bem, né? Bom, e antes de testarmos os marcadores e pintarmos todo o nosso desenho, precisamos primeiro fazer o nosso desenho em si. E lembro que no primeiro vídeo que eu fiz com a Ohuhu, eu fiz um rascunho já no digital, e depois eu contornei por cima do meu iPad com a caneta no papel. Então, galera, dessa vez eu decidi fazer de uma forma diferente. Eu usei uma folha que inclusive foi a mesma do primeiro vídeo, uma folha sulfite comum de 75 gramas, bem fininha, porque eu amo como os marcadores à base de álcool se comportam em folhas mais finas. E aí eu fiz um rascunho direto nela mesmo, com grafite. Eu fiz uma elfa mágica, inspirada na elfa Frieren, do anime Sou no Frieren, dessa nova temporada de animes, que eu estou, inclusive, apaixonada por esse anime e recomendo muito vocês assistirem. Eu quis fazer um desenho até o busto para que a gente pudesse explorar mais detalhes nas cores. E agora vamos para a parte de contorno. Eu utilizei a mesma caneta que eu utilizei no primeiro vídeo, que é a Brush Sign Pen da Pentel. Eu percebo que nem todas as canetas de contorno ficam bem com marcadores à base de álcool, e no primeiro vídeo eu testei essa da Pentel junto com os marcadores da Ohuhu e vi que a interação foi maravilhosa, não manchou nada, e eu amo utilizar essa caneta, principalmente para servir de base para pintar com marcadores, com aquarela, com várias outras coisas, porque ela realmente não mancha. Então eu recomendo ela para vocês utilizarem com os marcadores da Ohuhu de vocês. E eu fiz uma line art bem no estilo que eu faço os meus desenhos, geralmente tanto no tradicional quanto no digital, principalmente os que tem mais essa variação de pressão. Essa caneta, por ela ser uma ponta meio pincel, meio fininha, ela faz com que você consiga variar a pressão. Então eu fiz alguns traços mais finos e outros traços um pouco mais pesados, mais grossos. E agora vamos para a parte que mais nos interessa, que é a parte da pintura. Eu observei na amostra de cores quais cores eu gostaria de utilizar, e eu imaginei muito uma elfa com cores mais azuladas, esverdeadas, um pouco de roxo talvez. Então fui selecionando algumas cores desse kit maravilhoso. Eu fiquei perdida com tantas cores, mas perdida no sentido bom de que, meu Deus, preciso testar todas. Não consegui testar todas, logicamente, mas olha, gente, eu testei uma boa quantidade de cores, principalmente porque eu fiz muitas camadas e sobreposições. E eu quis fazer esse desenho assim mais de frente, mais de busto, mais aproximado, né? Exatamente para que vocês pudessem ver como é que a gente pode fazer sobreposições com as cores. Mesmo o meu estilo de pintura sendo um pouco mais chapado, vocês conseguem ver que é tanta cor que vocês conseguem brincar com as tonalidades, sejam de cores semelhantes, por exemplo, um azul com um azul mais claro, um azul mais escuro, tanto quanto também pegar um azul e misturar com um verde. Então, eu achei que essa amostra de cores, que eu tava olhando ela ali do lado o tempo todo e vendo que realmente ia ficar muito legal misturar uma cor com a outra.
E vocês sabem que eu gosto de fazer as coisas na intuição. Eu adoro a parte desse processo de ilustração tradicional, de você brincar realmente com as cores e ir se aventurando, às vezes testar uma cor e depois modificar ou acrescentar mais cores por cima para transformar aquela cor em outra. Então eu fui seguindo os meus instintos, mas sempre observando aquelas cores ali do lado, vendo como é que ficaria, imaginando na minha cabeça. Acho que elfas têm essas cores mais claras, assim, de algo mais relacionado ao mar, pedras, sabe? Então eu quis fazer uma armadura dela como se tivesse essa pedrona. É quase como se fosse um diamante, mas não é. Realmente não é um diamante. É só o formato de diamante, mas uma pedra, assim, mística, sabe? E que tudo combinasse. Esse brinco me lembrou o brinco de Vanitas no Carte, que é uma ampulheta, né? Então tem toda a inspiração dos animes aí. E eu fui misturando, primeiro fui colocando as cores mais claras, tanto no rosto dela quanto nos cílios, mechas do cabelo também. E depois eu fui explorando, sabe? Me aventurando em cores mais escuras. E eu simplesmente amo, e eu vou sempre repetir em qualquer vídeo que a gente tenha aqui com a Ohuhu, se Deus quiser que a gente tenha mais e mais, pra eu apresentar pra vocês essa marca maravilhosa que, sério, sem defeitos, galerita, que eles têm uma tecnologia específica chamada Seamless Bleeding, que é uma pintura contínua sem marcar nada. Então vocês veem que quando eu tô pintando, não tem nenhuma mancha entre os traços da pintura, fica como se fosse uma pintura digital, porque ela se dissolve, ela fica super homogênea. Então fica muito legal esse efeito, principalmente esse efeito fica legal se você tá fazendo as cores ao mesmo tempo e pintando já ao mesmo tempo, sabe? Então se você deixa secar um pouquinho e depois faz uma outra camada, ela já fica um pouquinho mais escura porque o álcool já secou ali. Então é no momento que você tá pintando tudo que traz essa diferença, sabe? De ter essa pintura contínua. Cores mais escuras, a gente sempre fica com aquele medo, né? De tipo, ai, fica tudo borrado, tudo marcado, mas não fica com os marcadores da Ohuhu. E as cores são muito vibrantes, praticamente não tem um filtro, só uns filtros de luminosidade nesse vídeo pra vocês verem melhor. Mas as cores são muito lindas, dá pra brincar demais, gente. Principalmente os kits que tem mais cores vão tendo mais versões de cores, então tem um verde que tem várias tonalidades de verdes, e aí você vai explorando e vai colocando ali, vai ficando muito legal. Eu confesso que tava com um pouco de medo de como é que tudo isso ia ficar, mas como eu sabia que tinha ali uma paleta de cores muito legal pra explorar, eu vi que realmente o resultado ia ficar interessante, sabe? E chega uma hora que você vai perdendo medo e vai só testando as cores e deixando tudo fluir, e o resultado fica muito interessante. Se vocês forem comparar a pintura que eu fiz no primeiro vídeo, testando o kit de 42 cores da Honolulu Series também, que é um kit menor que esse, mas dessa mesma série, eu faço uma pintura bem sólida, bem chapada, como se eu tivesse só preenchendo as cores dos desenhos dos personagens, né? E dessa vez eu quis realmente fazer uma coisa diferente, e por isso que eu fiquei assim com receio, porque eu não faço muito esse estilo de pintura muito de sobreposição, utilizando muitas camadas de cores diferentes, assim, pintando uma parte e deixando a outra em branco pra encaixar uma outra cor, que eu não sei qual é ainda, mas que vai encaixar uma cor ali e vai ficar legal. Então eu quis testar as cores de uma forma diferente para vocês verem como elas se comportam diferente. Tem gente que tem um estilo de pintura um pouco mais esfumado também, que consegue brincar com a força que aplica nos marcadores, porque se você aplicar um pouco menos de força, eles ficam com um devanecimento, sabe, na ponta. Então também dá para você brincar com muitas coisas. Inclusive tem até um marcador que é somente para mesclar, sabe? É o Colorless Blend, que você bota ele por baixo e depois vai mesclando as cores e fazendo gradientes bem legais. Mas eu não costumo muito utilizar, eu gosto de fazer as pinturas mais assim chapadas. E eu resolvi brincar com várias cores, não só para mostrar para vocês a quantidade de cores que tem, mas para diferenciar também das outras cores que eu utilizei no outro kit, como também para vocês verem como dá para formar efeitos. Parece que
tudo nela foi feito de vidro, uma coisa meio mágica, né? Então eu fui deixando alguns espaçamentos em branco no cabelo, na roupa dela, preenchendo outras partes mais escuras pra dar um contraste bem legal. Então eu achei que ficou muito fofa essa pintura, achei que ficou muito mágica mesmo. Eu imaginei na minha cabeça uma elfa assim bem mágica, com poderes da terra, da natureza, do ar, esses elementos assim naturais, sabe? E eu achei que eu consegui passar essa ideia. Espero que eu tenha conseguido passar. Comentem aí embaixo o que é que vocês acharam, o que é que vocês imaginam dessa elfa, se vocês gostaram dessa combinação de cores ou se vocês imaginaram outra combinação de cores pra ela. Eu também fui fazendo umas mechinhas mais rabiscadinhas também, eu achei que ficou bem legal esse efeito. Eu fui só seguindo a minha intuição. E eu vou deixar vocês curtindo esse processo de pintura para vocês verem como tudo vai se comportando e se unindo. E a gente se vê já já no finalzinho do vídeo. E tem um detalhe que eu amo fazer, galerita, que são nuvens. Eu amo fazer essas minhas nuvens que vão se afunilando, como se elas viessem maiores na borda, assim, na lateral, e vão ficando mais finas à medida que elas vão chegando mais perto do centro, mais perto do objeto, do personagem, sabe? Então, eu adoro fazer isso e, basicamente, as minhas nuvens são feitas de sombras, né? Vocês veem que eu utilizo uma cor bem clara, assim, um azul meio acinzentado, para formar apenas o formato mesmo das nuvens e deixá-las com sombras nas partes de baixo, direita, esquerda, assim, deixando o branco do próprio papel para ficar um efeito bem legal. Eu achei que ficou bem mágico. Eu confesso que eu fiquei com medo também de fazer um fundo e estragar tudo, mas por isso que eu utilizei uma cor bem clarinha, que é pra, se errar, eu conseguir consertar. E depois eu fui colocando mais cores escuras para fazer mais contraste. Também fiquei muito indecisa se eu realmente faria essas cerejeiras, essas pétalas de cerejeiras, né? Se ia ficar legal ou não. Eu achei que ficou bem fofo no final das contas, porque combinou com o blush dela e com o batom dela. Então, eu adoro colocar algum ponto de cor que combine com algum que tá ali também na ilustração. Então, se o foco era só o verde, o azul e o roxo, e tinha um foco também no centro do rosa, por que não colocar alguma coisa, né? Olha como ficou o desenho atrás, gente, até que ficou interessante, né, também. As manchas, né? Mas esse foi o processo do nosso desenho. Também coloquei alguns brilhos com a Posca pra dar mais destaque em algumas partes, no olho, nas mechas. Achei que ficou bem legal esse efeito também. Eu adoro colocar brilho, adoro colocar efeito. Vocês conseguem fazer esse efeito com tipos de tintas diferentes ou deixando espaços nas folhas. Finalizei com a minha assinatura também e mais alguns detalhes de pontinhos, coisas que eu amo fazer com ilustração tradicional também. E foi assim que ficou o resultado final da nossa ilustra, galerita. Sério, eu fiquei apaixonada pelas cores, fiquei muito feliz com o resultado, foi uma delícia de pintar, ver tudo fluindo de uma maneira tão bonita e todas essas combinações.
E eu vou deixar todos os links dos sites da Ohuhu para vocês conferirem e comprarem. Inclusive tá tudo em promoção de especial de Black Friday, galerita. Na loja deles do AliExpress tá rolando promoção de até 62% de desconto entre os dias 11 e 17 de novembro. Tem também descontos progressivos nas compras do outro site oficial deles, que não é do AliExpress. Mas mesmo que passe Black Friday, vocês ainda podem utilizar o meu cupom de desconto LOCA10 para comprarem produtos e terem 10% de desconto no site oficial deles. E esse cupom é válido por até 3 meses, então aproveite que tem muito kit maravilhoso em promoção e usem esse meu cupom para ter mais desconto ainda. Espero que vocês tenham gostado do vídeo e da pintura. Obrigada mais uma vez, Ohuhu, pela parceria. Um cheiro da Luloca e até o próximo vídeo, meus amores!